segunda edição da Feira Virtual do Livro Portugal. Agora apresentamos homenagem a Dom Diniz. Do Brasil participam Ana Garcia Mendes, Ricardo Oliveira, Celeste Maria Farias, Diego Silveiro, Matheus Belcanti, Adroaldo Marciso, Ana Linis, João Paulo Vieira do Nascimento, Eloísa Ramos, Enrique Queiroz, Enrico Cassiano. Do Angola, Receta Anthony William, a do Moçambique, a do Elacides, Elenque Luiz Ali, Sentimentos Nobres. Atividade do nosso embaixador cultural do Brasil, Leandro Flores. Vocês podem começar. Obrigado, Alan. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá, Ricardo, nosso apresentador. Vamos iniciando mais um evento maravilhoso aí, promovido pela Confederação Internacional do Livro. Eu me chamo Leandro Flores, sou escritor, poeta, embaixador do Brasil e gostaria de desejar as boas-vindas a todos e a todas, a todos os poetas do Brasil, poetas, escritores do Brasil e da África, né? Nossos queridos irmãos da África, é um prazer tê-los aqui conosco. Já é a segunda-feira que estamos participando desta edição de Portugal. Gostaria de deixar um salve também para Portugal, para os irmãos de Portugal, escritores de Portugal, um país maravilhoso, o berço da nossa literatura, né, da nossa cultura. E é muito prazeroso, muito, muito bom tê-los como interlocutores, né, culturais. E nós estamos fazendo uma homenagem ao Dom Diniz, que é um poeta, participou da primícia, né? Foi um dos pioneiros, é o poeta que foi rei, e o Dom Diniz faz parte da história da literatura portuguesa, da língua portuguesa, né? Através dos trovadores, dos poetas trovadores. Então, é um assunto que eu me interesso bastante em estudar, para saber as nossas origens, né? E é bom a gente trazer essa reflexão também para esses eventos, né? Para a gente saber um pouco da nossa origem, das nossas, da nossa história mesmo, né? Como poeta, como escritor, como agentes culturais. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Ricardo Oliveira. Desejo a todos um excelente evento. E, se possível, farei alguma intervenção assim pontual, mas o evento eu deixo para vocês, porque vocês que são os nossos convidados, os nossos poetas participantes. Então, Ricardo Oliveira, nosso querido poeta, membro do Movimento Cultivista de Sorocaba, é isso, Ricardo? Tem mais núcleos aí. E a todos, um excelente evento e boa sorte. Obrigado, Leandro. Vamos começar a nossa feira. Bem-vindos à Feira Internacional Virtual do Livro de Portugal. É com imensa alegria que estamos hoje neste evento para homenagear o ilustre poeta Dom Diniz, um expoente do trovadorismo galego-português. Dom Diniz, o sexto rei de Portugal, conhecido como rei trovador ou rei poeta, escreveu 140 cantigas em galego-português. Nasceu em Lisboa em 9 de outubro de 1261. Reinou por 46 anos até sua morte em 1325. Deixou seu legado de 130 a 140 composições, chamado também de O Lavrador, por incentivar a agricultura. Seus estilos eram as cantigas de amor, de amigo e de escárnio ou maldicé. Nessa primeira rodada, iniciemos nossa participação
Então, homenageando Dom Diniz, seguindo a ordem. Primeiro, Ana Grácia Mendes. Pode dizer, se apresentar, dizer de onde está falando e fazer a sua homenagem. Obrigada, pessoal. Bom dia. Meu nome é Ana Grácia Mendes, eu falo de Alagoinhas, Bahia, Brasil. E eu escolhi ler uma cantiga de Dom Diniz. É uma cantiga que ela está em galego-português, então eu vou fazer a leitura do texto original e depois fazer alguns comentários sobre o que tem no conteúdo do texto, porque algumas palavras são diferentes, né? Por conta da mudança da língua, e aí depois eu faço o comentário. É uma cantiga de amigo. São duas amigas, no caso, conversando, duas mulheres, eu lírico feminino. Amiga, faça-me maravilhada. Como pode meu amigo viver? Os meus olhos não podem ver. Ou como pode lá fazer tardar? Cá nunca tão grande maravilha vi. Poder meu amigo viver sem mim. E para Deus é coisa muito desguiçada. Amiga, está de hora calada. Um pouco deixa de me dizer. Perquanto sei certo por dizer, nunca no mundo foi mulher amada como vós de vossa amiga é. Se tarda só não é culpade, senão é querer ficar por culpada. Ai, amiga, eu ando tão coitada, que só não posso em mim tomar prazer, cuidando em como se pode fazer, que não é já comigo de tomada, e par Deus, porque não vejo aqui, que é morto gran suspeita tomi, e se morte mal dia eu fui nada. Amiga, fremosa e mesurada, não vos digo eu que não pode ser vós amigo, pois é homem de morrer. Mas por Deus, não seja de suspeita, do outro mal de cá, desquando eu nasci. Nunca de outro homem tão leal oi. Falar e quem dá não diz nada. Parece um pouco confuso da gente entender, mas é uma cantiga onde são duas amigas conversando e a primeira amiga fala na primeira estrofe sobre o amigo dela, né, a paixão dela, que está muito distante, como ele poderia viver tanto tempo distante dela, distante dos olhos dela. E a amiga fala que é para ela se acalmar, para ela ficar em paz, que é para ouvir que ele é um homem muito leal. E aí, em seguida, ela fala: Meu Deus, será então que ele morreu? E se ele morreu, eu quero morrer junto. E aí, a amiga fala para ele se acalmar, que apesar dele ser um homem, e como por ser homem é capaz de morrer, sim, ser humano, mas que ele provavelmente foi por outro motivo que ele não está por perto. Eu escolhi essa cantiga porque eu acho ela muito bela, mesmo sendo um homem escrevendo, como ele bota essa relação bonita, né, da amizade entre dois eulíricos femininos. E essa foi a minha escolha para a homenagem de hoje. Muito obrigado, Ana Grácia. Parabéns pelo poema. Dando continuidade, Ana Lins. Ana Lins está aqui. Dando sequência, Anthony William está aí. Abdu Assis é o próximo a estar conosco. Então, dando sequência para a gente não... Adroaldo Narciso está conosco? Sim, bom dia. Opa, bom dia, com Bom você. dia, boa tarde. Sou Adroaldo Narciso, de Alagoinhas, Bahia, membro da ALADA, Academia de Letras e Artes de Alagoinhas, e membro do Movimento Cultivista de Alagoinhas também. Sou professor, tradutor e intérprete. Vim trazer uma cantiga ao Rei Trovador, uma homenagem contemporânea, né? A Dom Diniz. Vamos lá. Ouvi, senhores, a cantiga que hoje vos quero contar, de um rei que fez da palavra outra maneira de reinar. Nasceu Diniz em Lisboa, sob o céu de Portugal, filho de Afonso III, de linhagem real. No ano 1261 nasceu, e trouxe consigo uma voz, que um tempo não esqueceu. Diniz, senhor da palavra, rei de espada e de canção, lavrador de terras férteis, trovador de coração. Quando chegou ao trono, Portugal encontrou em sua mão um rei que não queria apenas governar pela razão. Quis fazer crescer a terra, quis ver o campo florescer, quis a vinha deste vinho, quis o trigo deste pão, quis um reino tivesse vida para além da guerra e do brasão. Por isso a história o chamou Rei Lavrador, porque compreendeu que um reino também se governa com labor.
mas se plantou na terra a semente do pão. Também plantou nos homens a semente da canção. Chamou trovadores à corte, deu abrigo à poesia, e fez a palavra cantada companhia de sua monarquia. Não foi somente rei de homens, nem somente senhor de lei. Foi rei que escrevia versos, foi trovador sendo rei. Denis, senhor da palavra, rei de espada e de canção, lavrador de terras férteis, trovador do coração. Cantou ao amor que fere, cantou a ausência e a paixão, cantou a voz de quem espera e sofre na solidão. E quando a dama se afastava, ficava a voz do trovador, pois há distâncias que nenhum reino vence quando se trata de amor. Cantou também a vida humana, com ironia e com razão, porque a poesia, quando é livre, também pode ser provocação. E assim, entre versos e terras, entre lavoura e paixão, Diniz fez do próprio reino uma escola de criação. Dizem que o rei governa com cetro, coroa e espada, mas Diniz soube outra coisa, que a palavra também é arma. Não arma feita para a guerra, nem para ferir o irmão, mas a arma que vence o esquecimento e permanece na memória da nação. Por 46 anos, Portugal viu seu reinado, e o rei que cultivou a terra também cultivou um legado. Quando chegou o fim da vida, em 1325, não terminou sua cantiga, pois o tempo guardou seu ritmo. Morreu o homem, ficou o rei. Morreu o rei, ficou o poeta. E quando hoje também pergunta quem foi Diniz de Portugal, a história responde em silêncio, com sua memória imortal. Foi rei, foi lavrador, foi trovador. E entre a espada e a palavra, entre o campo e o coração, deixou Portugal mais rico, porque soube governar sem esquecer a criação. Diniz, senhor da palavra, rei de espada e de canção, lavrador de terras férteis, trovador do coração. Se a terra guarda a semente, se o livro guarda a memória, guarda a poesia, o nome daqueles que vencem a história. Diniz, rei de Portugal, tua voz ainda há de cantar, pois quem escreve para o tempo não aprende jamais a morrer. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, Adroaldo, pela sua participação. Dando continuidade, então, os que não eu chamei e que não estavam, a gente vai voltar, então, a chamar. Celeste Maria Farias. Olá, bom dia, boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês e que bom ouvir poetas como a Ana, como o Adroaldo, que são confreiras e confrades nossos. E gratidão a Ricardo, gratidão a Leandro, gratidão à Feira Virtual pelo convite. E essa homenagem a Dom Diniz é muito interessante para mim, porque eu não conhecia a sua arte. Conhecia um pouco da história, mas não conhecia a sua arte e a sua arte original. Então, aproveitei para fazer uma pesquisa e, a partir da cantiga de amigo, amiga, muito agran sazon, eu vou fazer essa homenagem traduzida. E como disse a Ana, a lírica é uma voz feminina, é uma voz lírica feminina, mesmo sendo um homem escrevendo. E esse tema que eu trago aqui também é o tema da saudade, a angústia e a espera e o receio de que o amigo tenha morrido por estar longe. Amiga, há muito tempo que ele partiu daqui com o rei, meu amigo. Mas já imaginei 1000 vezes no meu coração que ele morreu por lá de tristeza, pois não voltou para comigo falar.
porque demora tanto lá e nunca mais voltou para me ver. Amiga, se tiver prazer, mais de 1000 vezes que imaginei que ele morreu por lá de tristeza, pois não voltou para comigo falar. Amiga, o coração dele era de voltar logo aqui, onde visse os meus olhos em mim. E por isso, 1000 vezes imaginei que ele morreu por lá de tristeza, pois não voltou para comigo falar. Amiga, há muito tempo, Dom Diniz, cantiga de amigo. Muito obrigada. Lindo, lindo, Celeste, parabéns. Heloísa Ramos está aí? Henrique Queiroz? João Paulo Vieira. Sim, é o João Paulo, tá falando. Pode falar, João Paulo. Primeiro, eu pesquisei aqui uma coisa bem breve, né? Uma pequena biografia, na verdade, pequeníssima. E aí, quem foi Dom Diniz, né? Eu acho interessante que, quando eu fazia ensino médio, há mais de 20 anos atrás, a gente estudava literatura, né, brasileira, e tinha essa fase do Barroco, que era a primeira fase dessa questão da literatura no Brasil, e tínhamos essa questão do trovadorismo, né? Eu achava isso super interessante, o trovadorismo. Eu, pelo menos, eu gostava muito. E até o próprio Renato Russo, né, era intitulado como Trovador Solitário, né? Que foi antes da Legião Urbana, então era uma coisa assim que eu gostava muito. Aí, vamos lá. Ele foi um grande amante das artes e letras, né? Tendo sido um famoso trovador. Cultivou cantigas de amigo, de amor e a sátira, que a sátira eu adoro, sempre gostei. Contribuindo para o desenvolvimento da poesia trovadoresca na Península Ibérica, que é onde fica Portugal, né? Pensa-se ter sido o primeiro monarca português verdadeiramente alfabetizado, tendo assinado sempre com o nome completo. Então, assim, a história dele, que é esse breve resumo, né? E algumas pessoas já falaram sobre ele aí, foi uma pessoa muito importante para a Península Ibérica, né? Eu peguei aqui um poema dele, Ai Flores do Verde Pino, uma cantiga de amigo, né? Esse eu lírico, como foi falado aí, que é a questão do feminino, né? O homem falando como se fosse mulher. Eu acho interessante essa sensibilidade, né? Que o homem também tem. A gente acha que não tem, mas tem. Ai flores do verde pino. Eu fiz um poema em cima dele também. Primeiro eu vou ler ele, aí depois eu leio para vocês o poema que eu fiz. Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Ai flores do verde ramo. Se sabedes nova do meu amado, ai Deus, eu é. Então o eu lírico pergunta às flores, né? Onde é que está o amigo? E as flores vão responder nas outras estrofes. Se sabedes novas do meu amigo, a qual que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, a qual que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é. Vós me perguntades qual o vosso amigo, eu bem vos digo que é são vivo, ai Deus, eu é. Aqui as flores estão respondendo que o amigo do eu lírico está vivo. Vós me perguntades qual o vosso amado, e eu bem vos digo que é vivi e sano, está vivo e sã. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vos quanto ao prazo saído. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vos quanto ao prazo passado. Ai Deus, eu é. Ele está vivo, ele vai voltar antes do prazo que ele prometeu ao eu lírico que ia voltar. E a partir disso, né, eu terminei já o poema do Dom Diniz. Em cima disso eu fiz Poema a um Amigo, inspirado no poema Ai Flores de Verde Pino, de Dom Diniz. Ouse já, meu amigo, um amor verdadeiro se existir. Um amor tristonho, um amor por igual. Tão igual quanto a vontade de ser feliz.
que seja tão igual quanto o amor entre os que amam de verdade. Ah, meu amigo, a flor do meu desejo te deseja. Deseja-te, mesmo já tendo tido. Deseja-te, mesmo já tendo consumido essa paixão, essa curiosidade do ser existir. Mãos, mãos, pelos, pelos, fatal como essa curiosidade do ser existir. Terminei. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o poema chama-se Isabel, Volte Agora. Para quem não sabe, Isabel era a esposa, né? A mulher do rei Diniz. Espere a dama voltar. Novamente escorre a raiva. Tanto sofri, tanto avisei, mas ela insiste em fugir. Espere a dama voltar, dizia o velho chanceler. Enfurecido poderia destruí-los, mas nada iria mudar. Isabel, por onde andas? Sem você perco a razão. Tudo muda, tudo passa, mas sem você tudo é em vão. Não me force a escutar, que voltará mais uma vez, pois com fúria me lançarei do alto da Serra de Gerês. Para quem não sabe, a Serra de Gerês é uma região ali de Portugal que tem montanhas muito altas. Uma parte da península que tinha muitos morros e pedras, essas coisas. E aí eu dei uma pesquisada na região e fiz esse poema homenageando aí o Dom Diniz. Lindo, Henrique. Parabéns. Luísa Ramos. Olá a todos e a todas. Eu sou a Heloísa Ramos, tenho 22 anos, sou do interior de Minas Gerais e faço parte da revista de Alagoinhas. Em homenagem a Dom Diniz, eu fiz um poema baseado na sua obra, O que vos nunca cuidei a dizer. Por ti sinto amor puro, nos versos escondido. Guardei no quarto escuro, meu peito ficou contido. Não pude te confessar, em outros braços, quis conforto. Tive medo de falar, me vi um homem absorto. Perdido em pensamentos, pelas palavras encontrado. Expondo meus sentimentos, com outro amor tinha sonhado. E essa é a minha homenagem. Parabéns. Um lindo poema. O Lenk estava com problema de conexão, conseguiu? Vamos continuando então o nosso evento. Matheus Cavalcante, está aí? Buenos días, buenas tardes, los hermanos. É com muita alegria que estamos reunidos para reverenciar Dom Diniz. Sou Matheus Cavalcante, sou um jovem escritor, natural de Maceió, Alagoas. Sou membro da União Brasileira de Escritores, subseção Arapiraca, Alagoas. E com muita alegria estamos reverenciando este grande poeta, né, que fez história. Trago para vocês uma cantiga, poesia de Dom Diniz, com o título O que vos nunca cuidei a dizer. O que nunca me atrevi a dizer-vos, com grande sofrimento, Senhora, vos direi, porque já me vejo morrer por vós, pois sabeis que nunca vos falei de como me matava o vosso amor. Pois Deus bem sabe que outra senhora que eu não tinha vos chamei. Tudo isso me fez fazer o grande medo que tenho de vós e também para vos dar a entender que moria por outra, da qual tenho, bem sabeis, muito pequeno temor. E daqui em diante, minha formosa senhora, se me matardes, bem procurei. E crede que terei prazer em me matardes, pois certamente sei que esse pouco que hei de viver, nunca terei prazer algum. E porque disso
sou sabedor. Se quiserdes dar-me a morte, Senhora, por grande mercê vos agradecerei. Fiz a tradução desta bela poesia na nossa língua portuguesa, mas em todas as linguagens, né, a poesia de Dom Diniz, nós tiramos o chapéu. Muito obrigado. Parabéns pelo poema, Matheus. Excelente. E dando continuidade, então, eu vou declamar um poema também sobre o Dom Diniz, chamado O Rei Trovador. Um pouquinho falando sobre ele e sobre o meu olhar também, né? Que diz o seguinte: Ó Dom Diniz, o rei trovador de Portugal, que cantigas escreveu seu amor, também de amigo e maldisser. Nasceste em Lisboa, pátria tua adorada, e reinaste por 46 anos as terras nobres portuguesas. Teu eu lírico e sofredor, que amor não é retribuído pela dama, e assim eu digo que vejo-me como sois nos seus cantos líricos ao expressar o amor cortês. Esse é o meu poema em homenagem ao grande poeta Dom Diniz. Dando, então, continuidade ao nosso evento. Rico Cassiano, está aí? Sim, Com você, meu estou caro. ok. Ouve bem, né? Bom dia a todos. Prazer estar com vocês, participando dessa homenagem aí a essa figura que, confesso, também não conhecia, né? Nas escolas se estuda muito o que aconteceu depois de 1500 para cá, né? Não antes, na verdade, na história de Portugal. Interessante, eu vou destacar 3 pontos para não ser repetitivo, tá? Com relação ao Dom Diniz, por ser um rei muito completo e soberano, segundo o que consta, ele se sobressaiu por uma questão que eu achei muito particular nessa questão da produção cultural, né? De fato, pessoas, até hoje, pessoas que são ligadas à parte técnica de administração, elas não se preocupam muito com a questão cultural. Imagine naquela época, né? Então ele tinha esse olhar mais atento e por si só, então, a sua escrita em galego-português, né, era composta de uma linguagem elegante e sofisticada, né, em que os temas de amor e da natureza se sobressaíam de maneira lírica e respeitosa. Então, muitos trabalhos que ele fez são cantigas mesmo, cantigas de amor, né, onde ele explorava o tema da devoção à dama amada, descrevendo-a com uma linguagem muito delicada e respeitosa. E aí, com base nisso, eu escolhi um poema de cantiga de amor, não poderia ser diferente, né? E eu resolvi não traduzir, eu achei interessante falar a linguagem que ele escreveu na época, né? Até para trazer esse português um tanto não conhecido nosso, né? É uma oportunidade também da gente conhecer um pouco da história da nossa língua, né? Então, eu vou falar do modo como eu entendi o poema, para que vocês possam também ouvir. Muito obrigado pela oportunidade. Praz-me a mim, Senhor, de morrer, e praz-mende por vosso mal. Cacei que sentiredes, qual míngua vos, pois, hei de fazer. Cá não perde, pouco, Senhor, quando perde tal a servidor. Qual perdedes em me perder? E com minha morte hei o prazer, porque sei que vos farei tal. Minguar qual faz homem leal, o mais que podia ser, a quem ama, pois morto for. E foste vós muito sabedor, deu por vós a tal morte haver. E pero que hei de sofrer, a morte muito descomunal, com minha morte ou mais não me encal, por quanto vos quero dizer. Cá meu serviço, meu amor, será vos descusar pior, que a mim descusar viver. É certo poderes saber
que pero só meu tempo sal. Per morte não há já iau, que nem mon querendeu doer. Porque a vós farei maior, minguá que faz nosso Senhor. Devassala, Senhor, prender. E dá para entender o que ele quer dizer com isso. Nessa língua aqui, né? Eu achei muito elegante, muito sofisticada mesmo, né? Por isso que eu trouxe esse viés de não traduzir a poesia dele para não perder essa essência tão bonita e tão sofisticada para uma época em que a escrita nem era feita em papel ainda, né? Praticamente. A gente tinha a escrita feita em pergaminhos, né? Obviamente, né? E realmente eu achei muito bonito e elegante, de fato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cassiano. Lindo poema de verdade, esse do Dom Diniz. Raiz, dando continuidade, está aí? Raiz? Iago Silvério? Iago? Então, voltando lá, Ana Lins, está aí? Anthony William. Oi, bom dia. Opa, Ana? Eu tô aqui, eu tô ligando o microfone. Pode, sim, pode fazer sua apresentação. Tá meio escuro aqui no meu quarto, mas eu tô muito feliz pela oportunidade, eu agradeço de coração. Dom Diniz, eu me apaixonei, agora é um dos meus poetas prediletos. A poesia que eu ia ler era sobre as flores, mas nosso amigo aí já leu, já mostrou um grande talento, lendo aí, ai, flores de verde pinos, tem de notícia do meu amigo, ó Deus, aonde está? Ai, flores de verde ramos, tem de notícia do meu amado. Então, já leram essa poesia que eu amei. Então, eu vou ler uma poesia que eu fiz inspirada nessa poesia, ai, flores de verde pinos, que diz assim, se as flores falassem, eu perguntaria ao vento, onde está o meu amor? Vento, leva minha voz até o meu amor chegar. Se as flores pudessem responder, nem que fosse bem baixinho, eu gostaria de ouvir ela dizendo: aonde você está? Ó flores, me mostra onde o meu amado está. Então, baseada aí do Dom Diniz, o grande poeta, provedor, nós estamos muito felizes de poder falar dele. É realmente uma poesia lírica, uma poesia sensível. Isso mostra como o coração, né, da pessoa, poeta, ele traz esse lírico, ele traz essas mensagens tão lindas, né, como As Flores de Verde Pino e tantos outros poemas dele que eu tive lendo, mas que me tocou foi esse. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter outro, espero a gente estar juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. O Anthony William está aí conosco? O Abdu está conosco para a apresentação do poema. O Lenk conseguiu. A Raiz está conosco também aqui para poder fazer a apresentação. Infelizmente, Ricardo, desculpe Opa, fazer a intervenção. pode ir. Infelizmente, alguns dos nossos amigos da África, infelizmente, não estão conseguindo participar, né, devido a problema de conexão na internet, entendeu? Mas, assim, se eles estiverem por aí, a qualquer momento, se eles quiserem fazer a intervenção, né, porque às vezes o sinal fica oscilando. Aí, quando estiver melhor, eles possam fazer também suas apresentações aí, ok? Ainda dá tempo, então, para a segunda rodada, Leandro? Dá sim, o nosso evento foi estendido, né? Geralmente é 90 minutos, né? Aí foi estendido, foi um pouco mais, né? Devido ao número de participantes. Eu acho que a RZ, a poeta RZ da África, acho que ela está conectada, acho que ela consegue falar, sabe? Ela pode apresentar, então, já a participação. A Izê? Opa. Creio que aí, bom dia. Bom dia a todos. Eu ia fazer a leitura do poema do Dom Dinis, Flores de Verde Pino, como já foi apresentado, então gostaria de
apresentar ou escrever ou declamar aqui um poema da minha autoria. Bem, Dom Dinis é um poeta, nesse caso histórico, que eu considero bastante e aprendo muito com ele. Tem um poema que nasceu de um lugar de dúvidas, de silêncio, é sobre procura, é sobre aquele momento que já não sabemos exatamente para onde queremos ir, quem somos ou o lugar onde podemos encontrar o nosso lugar. Porque às vezes estar perdida não significa não ter um caminho, significa estar à procura de nós mesmos. Então, este poema é sobretudo um diálogo com essa parte de nós que se sente cansada, apesar de tudo, continua à procura de uma saída. Com vocês, o poema da minha autoria, com o título Perdida. Estou perdida, todavia não ferida. Mentira, sou partida. Isso será minha ida. Não sou bem-vinda, mas será que ainda me falta ritmo? Ainda não sou íntimo do Rui Monteiro. Olha que sou Monteiro. Mas a escrita também grita. Os dedos também escrevem nos tetos. Não consigo em prosa, sou mesmo em rosa. A minha poesia não é o que dizia, mas sim fazia, como uma fantasia na minha imaginação. Tudo entra em ação. Com a linguagem metafórica, eu fico eufórica, pois a conotação me traz reação. No labirinto da perdição, encontro ligação que me dá acentuação e força de expressão. A escrita é paixão. É tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilhoso o poema. Maravilhoso. Parabéns. Mais alguém que não apresentou, que estiver conectado, pode apresentar. Vamos para a segunda rodada, que ainda há tempo, né, que é livre. Quem quiser já tiver um poema para apresentar, fique à vontade. Seguindo a ordem, Ana Grácia, se tiver algum poema. Eu gostaria de ler um poema que eu estava buscando algo que se parecesse com uma cantiga de amor ou uma cantiga de amigo que eu já tinha escrito. Eu encontrei esse poema, ele é um pouco antigo, mas eu vou fazer a leitura para vocês. O título é Caro Amor Antigo e Eterno. Você acaricia meus cabelos e os problemas da minha mente. Enquanto isso, afogo meu corpo em outros copos, fazendo rostos sorridentes. O coração estranhando os batimentos acelerados e o estômago embrulhando por olhares roubados. Minha alma que não a este ama, largada em outras camas. Você que é o acalento na palma, quem traz a calma. O seu cafuné e massagem no pé. Amor velho com cheiro de mofo, que guardo comigo no fundo do bolso. É isso, obrigada. Lindo, lindo. Mais alguém, se tiver algum poema para poder compartilhar conosco? Olá. Fica à vontade. Celeste. Vou ler um poema do livro Movimento Cultivista Brasileiro, Poetas Ilustres, edição 1. Poema autoral. Senhor Tempo, eu sou de paz, juro pelo que há de mais sagrado, mas o tempo, aquele tempo sacana, anda me tirando a paciência, a juventude, as horas, o controle, a sanidade. Agora achou até de levar o meu amor. Veja só como ele anda ousado. Olha, Senhor Tempo, olha, Senhor Tempo. Deixo de lado o respeito, o medo e o agrado. Enfim, terei coragem, nos veremos frente a frente, perderei a ingenuidade.
rebelar-me-ei em palavras, usarei golpe de capoeira, se preciso, mas, Senhor dos tempos, ó Senhor dos tempos, eu suplico, não me aprisione nas grades da saudade. Senhor Tempo, Celeste Farias. Obrigada. Lindo, Celeste, maravilhoso. Eu tenho um poema também, que se chama Substância Eterna. Eu fiz para uma pessoa que faz aniversário, uma argentina que faz aniversário agora essa semana. Não, eu vou ler só um trechinho porque ele é comprido, que diz o seguinte: quão delirante é me sentir-te de maneira devastadora, como se tornaste o sol a queimar minha inteireza. Ao mesmo tempo que ao cair o anoitecer, vens, vestida de lua para dar-me a mais das inefáveis versões, as palavras que somaram-se ao modelar a poesia. Esta que também julga-se ser missiva, traçando cada pormenores de quem sois, mostrando-me o véu a cobrir-te o semblante, enquanto vou desfazendo dos meus antigos gostos. És, porventura, a maneira mais correta de ausentar-se do cotidiano, encontrando-te. E nisso perpassa em mim a sua substância eterna, longe de qualquer outra mulher a qual já tenha feito. Essa é a poesia Substância Eterna. Se mais alguém tem alguma poesia que quiser apresentar, Posso apresentar? Posso apresentar, Ricardo? Opa, fica à vontade. Você, Bom, eu sou o Iago Silvério. Opa, fica à vontade, Iago. Eu ia fazer uma homenagem a um poema, mas já foi feito aqui, que era o Ai Flores também. E então, por conta disso, eu vou só recitar o poema que eu havia escrito sobre Rei Diniz. Cantigo ao rei que plantou palavras. Rei Diniz, senhor de Portugal, rei de lavra e de cantar, vossa mão semeou o amor onde a terra quis brotar. E onde o campo era deserto, fez-se verde o chão aberto. Fez-se o povo prosperar, sexto rei de Portugal. Filho de Afonso, rei prudente, deixastes por herança real Afonso o infante, a vossa gente. E no sangue de pai e filho seguiu Portugal seu trilho, firme, soberbo e valente, senhor da terra e da canção. Não plantastes só o campo, plantastes palavras na história. És o pai de nossa fala que ecoa os continentes. Da força que haveria de singrar o mar, de ocidente a oriente. Portugal fez suas velas avançar. Das águas do reino ao oceano profundo, as naus levariam a língua de Dom Dinis. Já encerrei. Parabéns pelo poema. Lindo poema mesmo. Gratidão pela participação. Adroaldo Narciso, se quiser fazer a sua apresentação nessa semana. Tudo bem. Quando bebi o vinho erudito. Quando bebi o vinho erudito, quando cores, aromas foram enfileirados, quando me foram mostradas todas as datas e uvas, a somar, dividir e medir, quando sentado, bebi o vinho muito benquisto, na solidão daquele lugar, inexplicavelmente embriagado e cansado, levantei e saí, sem rumo, no ar místico e úmido da noite, repetidas vezes olhei em silêncio para as estrelas. É isso. Obrigado. Obrigado pela participação, lindo poema. Heloísa Ramos, tem algum poema para compartilhar com a gente? Bom, eu gostaria de compartilhar a poesia Meu Sonho de Ser Escritor. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar sendo muito aqui com vocês hoje. Eu pensei em ser escritor quando o vento varreu o chão, levando a poeira que cobria meus sonhos.
quando a vida tocou em um ritmo mais intenso e meu peito fez o dia bonito, quando o ar ficou mais puro e os campos sumiam de vista. Eu pensei quando ainda estava no ventre, na árvore da vida, quando a água convidativa e eu mergulhei cedo, mesmo sem saber nadar. Eu pensei em escritor quando ainda era criança e brincava nos braços da imaginação, quando em algum momento tudo pareceu escuridão. Fundo, uma luz surgiu. Era poesia, era o meu sonho de escritor. Palavras salvam sentimentos encarcerados, resgatam, eternizam, e eternizaram esse sonho em mim. Fazer da escrita uma amiga e da vida uma eterna fonte de inspiração. Desde que me entendo por gente, a alma grita liberdade, e são nos versos que ela encontra morada. É isso. Lindo, obrigado por compartilhar com a gente esse lindo poema. Dos que não conseguiram fazer a sua apresentação na homenagem ao Dom Dinis, se quiserem fazer, se conseguirem a conexão, podem fazerem. Opa, obrigado, viu, gente? Então, só para poder findar a minha apresentação, eu agradeço ao grupo, ao movimento multicultivista, né, pela oportunidade. E o tema ele é Dom Dinis. Eu acho isso muito importante, porque, de fato, muito pouca gente devia conhecer, né? E agora conhecendo um pouco mais aqui nesse grupo. E tem um poema, tem uma parte da poesia dele que trata muito sobre Deus, né? Então eu escolhi um aqui que tem essa faceta de Dom Diniz também, né? Porque o pilar da poesia dele é basicamente sobre a amada, o amigo ou a amiga, e aí Deus aparece aí com muita relevância, né? E das várias cantigas que tem aqui, eu peguei uma curtinha, cujas palavras também dá para entender. Eu não vou traduzir, eu acho muito bonita a maneira como ele escrevia no galego-português, tá? Então ficou assim: pois que vos Deus fez, minha Senhor, fazer do bem sempre o melhor, e vos em fez tão sabedor. Ua, verdade, vos direi, se me valha nosso Senhor, erades boa pera e rei. E, pois, sabedes entender, sempre melhor a escolher. Verdade vos quero dizer, Senhor, que servirei, pois vos Deus a tal foi fazer, erades boa pera rei. E pois vos Deus nunca fez par de bom sem nem de bem falar, nem fará já a meu cuidar. Minha Senhor, e quanto bem hei, se o Deus quisesse guisar, erades boa pera rei. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado ao grupo. Agradeço, lindo poema de verdade. Agora, Henrique Queiroz, fica à vontade. Bom, minha apresentação foi muito breve, com a homenagem. Meu nome é Henrique Queiroz e agora eu vou apresentar um poema que eu fiz com um amigo meu chamado Yuri do Carmo, que também é um poeta aqui da minha região, da região baiana. Deixa eu só encontrar ele aqui rapidinho. O poema chama-se Fiel a Mim. A gente fez em dupla, cada um fez uma estrofe. Fiel a mim. Tenho uma chance hoje. Amanhã já não sei. Agarro com força o presente. Essa é minha nova lei. Já entreguei fidelidade e jurei seguir assim. Mas com o tempo e a tempestade, preferi ser fiel a mim. Sou uma criança nobre, um garoto sem fim. Por fora um adulto pobre, por dentro um serafim. Hoje em dia, versos sóbrios, tão sincero quanto meu sorriso, tão cheio quanto os rios. Hoje, enfim, não me banalizo. Humildade em ser quem sou, incoerência em ser quem fui. Minhas ideias são como chances,
Às vezes some, às vezes flui. Sigo buscando equilíbrio no tumultuado dia a dia, pois a busca é pensamento, e o pensamento é poesia. Poesia é o que nasce, como a nascente do rio, vagaroso é o impasse, do vagalume arredio. Carrego o passado comigo, arrependo com meu presente, e no fundo, o que será do meu futuro? Só eu ditarei daqui para frente. Henrique Queiroz e Yuri do Carmo. Parabéns, lindo poema. Parabéns. Matheus Cavalcante, se tiver algum poema para gente? Trago uma poesia sobre identidade e pertencimento, escrita de minha autoria, intitula-se O Solo Frutífero da Cultura e da Resistência Alagoana. Alagoas, solo frutífero de um povo que cria, recria, produz arte, música, história e poesia, que encanta e embala o olhar e o coração de quem ainda não o conhece. Solo produtor dos nossos mestres, da dança, do artesanato, das letras e da gastronomia. Solo ardente de um povo que trabalha, que vai à luta e não desanima. Solo resistente, marcado pelo sangue de Domingos Calabá e Quilombo dos Palmares, valentes pela luta pela liberdade. Solo resistente que nasce da essência do homem que planta, colhe e gera riquezas que movimentam a economia. Esse solo frutifica com a fé e a capacidade de cada cidadão que descobre sua habilidade, com alegria e simplicidade, repassa seus saberes aos que darão continuidade à história, para produzir frutos de honra e de glória. Com mestria e retidão, atribui o devido valor à cultura e à tradição. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço pela participação. Lindo A poema. poesia que fala de pertencimento. Aquilo que nós escrevemos, que nós proferimos, poetizamos, permanece vivo de geração em geração. Assim como o saber dos nossos mestres da nossa cultura. Viva a cultura brasileira! Viva a cultura de Portugal! Se quiser também fazer um poema de sua autoria, fica à vontade. Mais uma vez, bom dia, boa tarde a todos. Este poema eu fiz junto com um amigo, nesse caso uma estrofe para cada um. O título do poema é Véu de Plebeu. Perdi-me no doce da sua voz, e na melodia que ecoa em mim. Quebranta-me, com olhar feroz serei seu plebeu até o fim. Oh, minha relíquia, senhora, moro por um olhar seu, serei seu plebeu. Na loucura, se não quer, então sou seu véu. Mas se a sua aurora é prisão, se o carinho vira grilhão, quebra o canto, corto a missão e volto para o mato sem perdão. Enquanto dura, me consome com a boca, com o nó com a ruim. Serei sua cantiga, seu nome será sua brasa no seu jardim, até a alma dizer assim. Muito obrigada a todos. Lindo, lindo. João Paulo Vieira, se tiver um poema para compartilhar com a gente. Tem um poema aqui chamado Onde Meu Coração Bater Mais Forte. Eu fiz já uns 7 anos atrás, eu acho. E aí, na época que eu fiz esse poema, um amigo meu disse assim, que parecia com a escrita de Flor Bela Espanca, né? Que é uma poetisa portuguesa. E aí é assim: Onde meu coração bater mais forte, num pulsar da vida onde não encontro nenhuma saída,
onde meu coração bater mais forte. Na pureza da vida ou no amor que não queria, onde meu coração bater mais forte. Na rua em que te encontrei, atravessou a avenida e pensei, onde meu coração bater mais forte. Sou sentimento, por isso mesmo não lamento. Sou vento, chuva e sol ao mesmo tempo. Um homem e um menino atravessando o teu caminho, onde o coração bater mais forte. Pronto, é isso. Lindo, Obrigado, parabéns. Muito obrigada. obrigado. Iago Silvério, tem algum poema para compartilhar com a gente nessa segunda rodada? Fica à vontade. Tenho vários. Eu vou escolher um aqui. Vai ser. Sinceramente, eu tô em dúvida. Tem dois que eu queria ler, mas eu vou ler um primeiro. Se der tempo, eu leio o outro. Esse poema aqui eu escrevi quando eu tinha uns 18, 19 anos. E. Bom, eu vou ler ele primeiro, depois eu conto a história. Homem do Mar. Hoje eu sou um homem sem sentido, sem amores, sem paixões e sem partido. Hoje eu sou um homem dividido entre o nada, o abismo e a ilusão. Hoje eu conquistei uma insígnia, mas eu mesmo não sei o porquê lutei por ela. Hoje eu realizei um sonho, não meu, pois não tenho sonhos. Ontem eu dormi, menino vazio, anarquista apaixonado. Hoje acordei homem, condicionado, arbitrado e hierarquizado, na mais baixa condição, soldado da nação, homem do mar, hei de respeitar, tive de jurar. Mas consegui, confesso. Desejei este momento no final. Hoje, afinal, não preciso mais pedir à minha avó uma nota de R$ 1. Terminei. Desculpa, eu tô meio. É porque eu fiz esse poema quando eu tinha me formado marinheiro aqui no Brasil, né? Sou do Rio de Janeiro e eu tinha me formado na escola de marinheiros lá no Espírito Santo. E esse poema fala sobre um pouco da minha independência, né? De quando eu deixo de ser uma criança, um adolescente, passo a viver por conta própria. E eu cito aqui, né, que não precisava mais pedir dinheiro para minha avó, para comprar biscoitos, para ir na rua, me divertir. E a minha avó faleceu essa semana, foi o velório dela ontem, e eu me lembrei dessa poesia, eu republiquei ela, e é isso. Eu só queria agradecer vocês por terem ouvido. Obrigado. Nós que agradecemos por esse poema. Ana Lins, se tiver algum poema para compartilhar com a gente. Leandro, se tiver algum poema também, que seus poemas são sempre bem-vindos e são lindos para. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria, assim, de fazer minha participação, né? Assim, gostaria de ler um poema no qual faço essas traduções dos vários poetas que existem em mim e vários poetas que existem em nós, de alguma maneira, né? E Dom Diniz aqui, como um dos percussores da poesia, faz todo sentido, né? A gente fazer essas transições poéticas. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Criador de todas as melodias, dos sonhos, das cantigas, das rimas, das sinfonias. Sou o ciclo de ligação entre o papel, a mensagem e a inspiração. Sou também o verbo, o verso, o inverso, a carne, a criatura, o criador e a criação. Sou Prado, Lispecto, Saramago, Neruda, Machado, sou de Barros, de Moraes, Andrade, Profeta, sou Alves, sou Álvaro, sou Matos, sou Rosa, sou Flores, sou poeta. Imortal e imoral, pecador e celestial. Sou a mistura e a união, o idioma e a tradução. Sou a essência, o miolo, a superfície. Sou aquele que brilha e transpira do mundo a imundície. Sou o que sou,
e nada sou, a essência barata da mediocridade. Sou poeta de verdade, invento mil coisas, da lucidez à insanidade. Viva a poesia, os sonhos baratos, a boemia, viva o belo, o amor, a sintonia, viva tudo que é sagrado, tudo que é pecado, viva o que foi escrito e depois apagado, viva o que ainda não nasceu, o que já morreu e ninguém se lembra mais. Viva o que não foi publicado, os instantes medrosos, o que está por vir, que não virá jamais. Viva em versos, em rima, a vida não se acaba ali na esquina, tampouco se afrouxa a quem se destina. Pela vida, ser forasteiro, pela vida, foi ser Severina. Muito obrigado a todos. Lindo poema, lindo. Mesmo eu não sei quanto tempo ainda temos, acho que ainda tem mais um tempinho, né, Leandro? Eu acho que sim, Ricardo, porque foi um tempo estendido, né? Talvez. Aí, quando estiver faltando 5 minutos, mais ou menos, o nosso anfitrião, o nosso grande Alan, aí, que é o vice-presidente da Confederação Internacional do Livro, que nos dá a honra de ser o nosso anfitrião hoje. Ele vai fazer o anúncio aí, faltando 5 minutos. Então ainda dá tempo para mais alguns poemas, né, aqui. Vamos lá, o título. Afinal, quem sou eu? Não era pessoa. Pessoas. Plural de si. Para ser inteiro, repartiu-se. Escrevia como pessoa, um quase ninguém sendo alguém. Alberto Caeiro virava campo. A poesia no campo não pensava em ninguém. Ricardo Reis, contido, bebia o tempo em taças de razão. Colhe a hora, colhe uma rosa, antes que a rosa colhe a mão. Álvaro de Campos, engenheiro de emoções, com pontes para o infinito, explodia em demolições. Bernardo Soares, desassossegado, o que não vivia, escrevia. Vivia aquilo que escrevia, insônia em poesia. 4 nomes, 4 máscaras, 4 maneiras de ser pessoa. Paradoxo que se multiplicava, mais pessoa aparecia. Poeta em singular, um eu entre tantos outros. Lindo, Obrigado. lindo, Adroaldo. Lindo esse poema sobre Fernando Pessoa. Celeste? Muito bonito mesmo. Amei o poema. Lindo. Só para lembrar que aqui a gente tem músicos que um desses músicos é de Vitória da Conquista, é o Elomar, e ele tem várias músicas, como por exemplo Cantiga de Amigo, que é uma música muito conhecida, e eu acredito que justamente ele traz essas letras a partir da poesia medieval. Exatamente. E é interessante, tem Elomar, tem Xangai, tem Geraldo Azevedo, então é bom também a gente conhecer. E tem uma poeta angolana que eu gosto muito, que é a Alda Lara. Né? Nesse momento eu não vou ler um poema dela, mas vou ler um poema autoral que também tem inspiração nela, tem inspiração no Pessoa e tem inspiração em nós, poetas. E se eu morrer amanhã? E se eu morrer amanhã, o sol continuará a brilhar, a lua na noite iluminará, você se lembrará de mim, enfim. Será que as rosas perfumarão e os sonhos continuarão a ser o combustível da vida? A música será a musa dos sentimentos? Você se lembrará de mim por um momento ou será uma mera fingidora? Lembrará do brilho dos meus olhos e da meiguice do meu sorriso? Mas e se eu morrer amanhã? E se eu morrer amanhã? As lembranças serão seu acalanto? As lágrimas cairão em pranto? Ou será uma mera fingidora?
Eu não sei o que seria de mim se eu morresse amanhã. Eu ficaria triste, infeliz, arrependido do que não fiz. Perderia a lucidez e, como num filme, enxergaria os abraços que não dei, os beijos que não beijei, a fuga do carinho, as horas longe de ti, os momentos que perdi. Seu sorriso, sua voz, a saudade, a simplicidade, o não ter dito eu te amo, com sinceridade. Se eu morresse amanhã, lembraria do hoje. Se eu morresse amanhã, lembraria do hoje, do agora, de não ter vivido em intensidade constante. Mas Ana, Iago, Ricardo, Leandro, Heloísa, Mateus, Henrique, Adroaldo, João Paulo, Raiz, Ricardo, e a vocês. Como hoje não morri, eu continuo amando, me apaixonando com lealdade ao presente. Sabe por quê? Porque o amanhã ainda é tão distante e talvez ele nem exista. E se eu morrer amanhã? Celeste Farias. Livro de 2013, autoral, e livro solo, Inana Salomé, pela Cogito Editora. E Iago, receba o nosso abraço. E gratidão a vocês pela oportunidade. Belíssimo, Celeste. Parabéns. Parabéns, obrigado. Heloísa Ramos, se tiver algum poema para compartilhar com a gente. Eu gostaria de compartilhar um poema que eu escrevi tem um tempinho. Vou ler ele aqui agora. Escuto a mão se aproximar. Ela abre a caixa e rouba-me do meu novo lar. São mãos ásperas, firmes na decisão. Fecham minha caixa com precisão. Minha moradia vira arma, eu viro munição. Vejo as chamas saírem do meu corpo. Sou o mais puro e perigoso fogo, queimando pouco a pouco. A mão leva-me para perto do olhar. Eles sorriem, brilham ao luar. Querem ver tudo queimar. A mão me lança na mata, o fogo começa a destruição. Não queria ser princípio do fim, não pude escolher o meu destino. Rezei ao bom divino, cuide dos lares que a mão quer queimar. Fui vítima da ganância, eu que um dia fui árvore, tornei-me munição, para pôr fim à vida dos meus irmãos. E é isso. Lindo, lindo, Luísa. Parabéns pelo seu poema. Henrique Queiroz. João Paulo, se tiver algum poema para a gente. Tenho sim, Ricardo. Olha, naquela pequena biografia que eu li, do Dom Diniz, fala que ele tem essa questão sátira, né? Eu tenho um texto aqui que eu guardei, chamado Escondi a Verdade. E aí começa assim. Sem dinheiro, de bolsos vazios, sorriso estampado, deveria se manter calado. É que é difícil voltar atrás. O mal já foi todo feito, ninguém acredita mais. Era uma algazarra, coisa que não cala. Era um fala-fala que agora se cala. Sem dinheiro no bolso, deveria se manter calado. Assinou um contrato, sorriso para todo lado. Quando percebeu que o mal já tinha sido todo feito, se arrependeu. Agora sou mais eu. Pelo menos não participei dessa infeliz felicidade, que de mentiras escondia a verdade. Pelo menos não participei das mãos levantadas, que virou coisa de novela, dos choros e arrependimentos, daquela coisa tão bela. Pronto. É isso. Gratidão pelo poema. Matheus Cavalcante. Uma poesia aqui. À vontade.
Exaltação à poesia. Um poema que eu escrevi para expressar de forma sincera, né, o significado real da poesia. A poesia, em movimento, se revela, seguindo as mudanças das estações, sem perder sua legitimidade, possuidora do conhecimento, da beleza, da harmonia, educadora, formadora, com seus ritmos, versos e estrofes, exalta o amor, a verdade e, ao mesmo tempo, exprime o sofrimento e a desumanidade. Personificação do talento, com seu poder e dinamismo, se desvela nas diversas formas artísticas, no teatro, na pintura, na escultura, nas igrejas, nos palácios, nas ruas e periferias. Amantes dos que a buscam dentro de si para possuírem a imortalidade, transformadora dos pensamentos pessimistas e negacionistas, encantadora dos que a distribuem e a recebem com alegria. Prece e louvor dos santos, mestra da unidade, arte da imaginação. Ela enche de tesouros e honrarias os que a cultivam para manifestar quão fecunda, frágil, preciosa é a vida. Exaltação, poesia. Obrigado. Lindo, lindo. Muito obrigado pelo seu poema e ter trazido ele para a gente. Continuando, eu tenho... ele é bem comprido, o meu poema, na Substância Eterna, mas mais uns 2 trechinhos sobre ele, que diz o seguinte: a forma como suas mãos dialogam-se e as minhas vão querendo-te sem questionar, então seus lábios de nobreza escarlate oscula-te sem pensar, verdadeiramente num abraço secreto, tirando-me de tudo que faz-me ser sepulcral. Que distância é esta a despir-nos de tal conjuntura sobre nossa epiderme, a qual semelhança temos para silenciar a natureza deslumbrante de nossa existência? Esse é o poema que eu tenho de continuidade. Rico Cassiano, se tiver algum poema para a gente, fica à vontade. Oi, Ricardo, tudo bem? Fica à vontade. Então, acho que foi um evento aqui muito importante para nós, no aspecto da gente poder engrandecer um pouco mais a cultura também, né? E, de fato, né, o trabalho sobre o rei Dom Diniz, para mim, foi um diferencial, já que eu nem tinha ideia quem era a pessoa, né? E nós aqui, como poetas, temos esse papel também de fazer essa divulgação. Aos colegas do projeto foi muito bom também conhecer as pessoas, né? E estar com vocês nessa manhã de domingo. Espero uma outra oportunidade poder participar e estar junto com vocês. Um abraço. Raiz, se tiver algum poema para a gente. Bem, tenho aqui um outro poema da minha autoria, com o título Presa. Presa, o vento sopra, toca no céu, embora seja réu, que nada sabe de ópera, distante. Isso é uma constante. Já não sei o que é arte, vou-me embora para Marte. Sei que ficarás contente. Não sou a filha de Faraó, não conheço as pirâmides. Sou mesmo as quatro paredes que não têm um farol. Presa nos parâmetros que não têm metros. Que tédio, tédio. Vou me jogar do prédio, cair em Marte para a Estátua da Liberdade. Isso não é verdade, muito menos arte.
São neurônios que têm hormônios. São mesmo monômios e não polinômios. No labirinto sozinha, sem nenhuma cozinha, só fantasmas que não têm escamas. A luz no túnel. Como escapar sem sacrificar? Terminou assim a minha apresentação. Lindo, lindo. Parabéns pela apresentação. Iago Silvério. Lindo. Parabéns. Iago Silvério, se tiver alguma apresentação. Eu tinha vários, mas meus poemas são tão pequenos. Bom, eu vou ler esse aqui que eu publiquei faz poucos dias no meu Instagram. Quem puder também me seguir lá no Instagram é Iago Silvério. Eu vou seguir vocês também. Eu não sei como tá ali no grupo. A deriva. Garrafa triste e vazia, sem rumo sobre as marés, fechada, calada, sem horizonte. Quem dera ler-se por dentro, saber que mar nos habita, que o vento sopre, sopre e sopre, náufrago atento à deriva. Sob a luz desse luar, lança-me a espuma do mar, vidro vedado sem carta, vejo no espelho do mar, luz das estrelas distantes. Fechada em seu próprio silêncio, sem prumo, calada no escuro. Lança-me a espuma do mar, vidro vedado sem carta, no espelho negro da água, busco um vestígio de ar. Que onda mudará o rumo, na busca cega de amar, a que deseja chegar? A negra plumagem dos corvos não cabe em nenhuma fala. Tento prendê-los em versos, afogá-los dentro das águas. Olhos de trevas que brilham, lento é o bater de suas asas, dançam sobre a carne nobre, oferta do mar aos pobres. Cortam o céu com prazer, lançam grasnares ao ar, desfrutam liberdade e morte, onde eu não posso voar. Tento não ver o quão belo é tê-los em vista no espaço. Minha alma, presa às marés, sonha alcançar os seus atos. Eles, orgulho do céu, em seu encanto invejável. Eu, náufrago humano, preso ao peso do meu fado. Essa é uma poesia de um Parabéns, homem à parabéns. deriva, contemplando a morte, né? É isso, obrigado. Parabéns, Iago. Leandro? Acho que já estamos finalizando isso. Eu acho que faltou Ana, Ricardo. Opa. Isso. Ana Grácia, já tem tempo que ela está com a mãozinha. Ainda dá para falar, né, Leandro? Dá tempo? Dá sim. Pode Foi falar. porque quando Faltam chamaram a Ana minutinho ou Lins, aí dois, eu não mas respondi. Pronto, À eu vou ler um vontade. bem curtinho. Vou ler a minha poesia. Queria conhecer alguém, uma pessoa que fosse eu mesma, e a questionaria: como sobrevive a solidão de somente tu ser eu? Não ter com quem conversar sobre mim e minhas dores e loucuras, certezas, malvadezas, lunaticidades. E se eu fosse ela, eu responderia: eu falo com papel e ele se torna um pedaço meu. Queria perguntar a essa pessoa que sou eu, como é me ser? Mas quem é você? Quem sou eu quando não estou sendo eu? Obrigada pela participação e pela oportunidade. Eu que agradeço. Lindo poema. ok. Pessoal, muito obrigado aí pela apresentação, pela participação de todos. Agradeço imensamente ao nosso grande poeta, Ricardo. Grande poeta mesmo, escreve poemas maravilhosos aí, acompanho. Agradeço a todos os participantes, os participantes da África que infelizmente, né, de Angola, de Moçambique, que infelizmente não foi possível participar, né? Mas foi muito bem representada pela RZ aí, que fez apresentações maravilhosas. Agradeço a todos, de coração mesmo, foi um evento maravilhoso. Eu adorei, vibrei aqui com cada poema. Agradeço ao nosso anfitrião, Alan, pela belíssima condução, pontualidade.
Muito obrigado à Confederação Internacional do Livro pelo espaço e a todos um excelente domingo. Até mais. Ricardo, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu só queria agradecer à Confederação pela oportunidade, agradecer também a todos que participaram desse evento, né? Ao Leandro, nosso embaixador, por disponibilizar sempre aberturas como esta para que a nossa arte possa ultrapassar limites ir a lugares onde às vezes a poesia não vai, né? E, né, desculpe qualquer coisa, né, na minha condução, né? Mas eu tenho só que agradecer por momentos como estes e pelo carinho com que esse evento foi preparado, foi organizado. É isso. Parabéns a todos pela organização dessa segunda-feira virtual. É com certeza um momento de imersão, de conexão, de culturas e muito aprendizado. E todos estão de muito parabéns e vamos seguindo, levando a nossa poesia, nosso talento, nossa arte além fronteiras, né? Inclusive, eu quero ressaltar que eu estou organizando uma coletânea fazendo homenagem a Hermeto Pascoal, que foi um alagoano que ultrapassou fronteiras. E até o final do ano, esta obra vai ser lançada, vai reunir mais de 30 autores e cada autor fala de Hermeto Pascoal de uma forma assim estrondosa, né? Com muito talento, com muita diversidade, com muita poesia. Tenhamos todos um excelente domingo e viva a nossa poesia! Viva a poesia! Valeu, pessoal. Até mais. Até o Viva! próximo. Tchau, obrigadão, gente. Obrigado. Excelente domingo, Pessoal, excelente bom domingo. semana. Valeu. Tchau. 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 Ricardo, Obrigado, foi Alan. maravilhosa a sua condução. Verdade. Parabéns. Eu que agradeço.